Pra encerrar o ano com chave de ouro. É isso, dia 31. Bora começar 2026. Com o pé direito. Com o pé direito não, com os dois pés. Com os dois pés. É verdade. Queremos desejar para vocês que estão assistindo um feliz ano novo, que 2026 seja um ano repleto de bênçãos, alegrias, muita saúde, que os sonhos de vocês se concretizem. Claro que demanda muito do nosso esforço e que haja esforço em vocês para que o sonho seja concretizado. Então eu desejo tudo de melhor para todos e que esse canal e que todo o relacionamento que nós temos aqui cresça cada vez mais para 2026. Hoje eu fiz hot roll, a gente vai receber uns amigos aqui em casa. E eu gravei a receita e postei aqui no Shorts. Então dá uma olhadinha lá. Daqui a pouco eles já estão chegando e já tá prontinho. Eu vou começar a fritar agora e já deixar 100% preparado. Olha só que bonito que ficou. Se você quer saber mais detalhes da receita, corre lá no Shorts pra ver ou no Instagram. Vou deixar aqui o arroba. Mas tá bom assim? É só isso? Tá. Bom, agora você vai tentar fechar isso. Fecha um lado. Só pra não sobrar maquiagem por também, sabe? Aí tem que estar tipo. Assim, um buquê, assim. Aí você molha a mão assim, só pra grudar. Sabe o que é bolinho? A tentativa de um Um temaki. temaki. Parece um buquê. Mano, Parece parece um coisa. bebezinho. Mano, parece um bebezinho, com cobertorzinho cobrindo. Não. Faz ainda um não. sushi normal. A gente tem Tipo, uma amiga. um a Paula, rolinho, coloca o... que ela... Quer Duda fazer bote? Não, esquece. Paula, Não vou eu inventar. É um bitelão, né? Tá um bebê... É. Quer dizer que tá um bebezão. Um bebê de 8 meses já. Mas, faz cortado então. Quer fazer ou quer que eu faça? Deixa eu tentar fazer. Então, João. Bom, eu já espalhei um pouco de arroz, fiz uma linhazinha assim de recheio. Isso, Ai, meu Deus. vai lá e aperta assim e fecha, isso. Assim? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, passando por aqui na telinha de vocês, para falar de alguns assuntos que andam perguntando muito pra gente, curiosidades, e falar um pouquinho da nossa trajetória, como a gente decidiu começar a gravar conteúdo e como que a gente entrou nesse nicho para poder postar aí o nosso dia a dia. Como vocês podem ver, o Marcelo tá ali fazendo um cafezinho pra gente começar essa conversa. Eu já vou começar aqui, né, de antemão. A gente tá aqui com um solzinho bonito na janela, então a gente vai aproveitar esse solzinho. Primeira coisa, a gente recebe muita pergunta sobre qual foi o ponto-chave ou quando vocês iniciaram a ideia de fazer a imigração, de mudar do país que vocês nasceram, o Brasil, para um outro país. E por que Portugal foi a escolha? Obrigado. É um novo ano, novos objetivos, novas metas. Novas conquistas, novos desafios e muito mais de Luiz e de Marcelo na tela de vocês. Com certeza. Muito mais porque temos projetos novos por aí para esse ano que tá entrando. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente entrou nesse mundo do YouTube e como tá sendo o nosso empenho hoje nas redes sociais, né? Bom, primeiramente, não foi assim nada programado, né? A gente nunca teve assim aquela ideia concreta mesmo de vamos fazer um canal no YouTube, vamos postar nossa vida nas redes sociais.
vamos mostrar tudo que a gente faz no outro país. Porque quando a gente veio para Portugal, a gente decidiu, primeiramente, tentar uma nova vida, não é? Então, assim, a gente não tinha o interesse inicial de gravar e ficar postando tudo que a gente fazia, não é? E conforme foi passando a nossa vida, a gente percebeu que algumas pessoas tinham bastante interesse nisso, né? Muita gente queria saber e perguntava pra gente, pessoas próximas e não próximas também, às vezes que caía ali de paraquedas numa rede social, alguma coisa, e mandavam uma mensagem: olha, eu vi que vocês são brasileiros, estão morando fora, como é que é? Por conta disso, do interesse das pessoas, a gente teve uma ideia, não é? Em criar esse canal. A gente tinha um contato muito legal com as pessoas, a gente percebeu que as pessoas estavam mesmo interessadas em saber um pouco mais sobre como é a vida de um imigrante fora. Sim, é tudo muito novo, né? Pra gente também isso era tudo muito novo. E quando você tem alguém próximo, ou que você segue nas redes que dá essa virada de chave na vida, a gente fica curioso pra saber como eu saio daqui onde eu tô pra dar esse passo grande, né? Sim. Porque é um passo muito grande, você Exatamente. atravessar o oceano, fazer coisas que parecem impossíveis pra gente, e só depois que a gente começa a dar esses primeiros passos que a gente vê que realmente é possível. Sim, exatamente. Até mesmo a questão de lidar com uma outra cultura, né? Por exemplo, nem o Marcelo, a gente era pessoas que costumavam viajar para outros países, não é? Então a gente não tinha esse tato de conhecer uma nova cultura, de lidar com pessoas com outros costumes, com uma língua diferente, não é? Por mais que as pessoas aí falem, Portugal fala português, não é muito parecido com o nosso português do Brasil, na verdade não é bem assim, né? O português daqui, ele é, para um brasileiro que não tem o hábito de escutar, é um pouco complicado no começo. Sim. Para tu começar a raciocinar a conversa, você precisa de tempo e de entender algumas gírias que eles usam aqui também. Então, não é assim tão simples. A luz tá mudando porque a gente tá pegando o pôr do sol aqui agora, olha só. Que a gente veio para tentar uma vida, mas a gente não veio para criar conteúdo, né? Então, como a gente percebeu que as pessoas estavam muito interessadas no que a gente fazia ou no que a gente ia fazer, a gente pensou que isso poderia ser uma virada de chave para as pessoas que têm interesse em vir para cá e que têm curiosidade em saber como é viver fora do seu país, não é? Sim, inicialmente a gente começou com um canal também para registrar os nossos momentos, né? Pra gente isso é um grande diário que a gente vai levar pra vida e a gente vai lembrar de cada momento que a gente viveu aqui. Um arrependimento é não ter Começado a gravar pro YouTube antes, não é? Sim, a gente começou agora, no meio do ano passado pra cá. Eu tive a ideia inicial no começo de 2025. Eu até fiz um vídeo e depois eu fiquei meses e meses sem postar porque... Não sei, a gente vai procrastinando, a gente, né, com o trabalho, com as coisas do dia a dia, a gente procrastina e não dá start nos projetos, né? Sim, e é igual o Marcelo falou, a ideia principal, né, do canal, no início foi isso, foi ter um diário, não é? Porque lá na frente, não é? Quando a gente for assistir, a gente vai ver como foi o nosso percurso, né? O que a gente fez, onde a gente andou, e isso é muito legal. É um diário, né? Isso é muito interessante. Aqui em Portugal a gente tá vivendo coisas completamente diferentes da nossa rotina que a gente tinha no Brasil. Então, tudo é muito novo, tudo é muito diferente. A gente queria ter isso registrado em fotos, vídeos, pra futuramente a gente poder se lembrar desse momento, né? Exatamente. E agora, né, que a gente já tem o canal mais encaminhado, que a gente tá aprendendo a lidar mais com isso, a gente percebeu que é uma plataforma, o YouTube, é uma plataforma que entrega mesmo, né? Tanto que hoje a gente tem uma relação muito bacana com muitas pessoas de lugares diferentes, não é? Então, além disso tudo, né, o YouTube trouxe também pessoas muito incríveis pra gente, assim, pro nosso convívio, sabe? Os nossos amigos digitais. Sim, tem trazido pessoas muito bacanas que trocam experiências, que mandam energias positivas. Eu e o Luiz já estamos aqui há quase 3 anos e a gente resolveu virar várias chavinhas na nossa vida. A gente já está quase 3 anos trabalhando aqui, fazendo trabalhos que, claro, a gente não sonhou para nossa vida, mas que tem nos feito crescer até aqui. E a gente decidiu que em 2026 a gente vai realmente fazer o que a gente quer e o que a gente gosta. E o YouTube, as redes sociais, eles estão nos nossos planos. Sim, principalmente agora que o YouTube e as outras plataformas passaram a reconhecer melhor a gente,
foi mais um sinal pra gente de que a gente tá no caminho certo, Sim. não é? Então, nós trabalhávamos em uma fábrica, não é? Desde quando nós chegamos praticamente, tivemos esses trabalhos, tivemos outros trabalhos também, e claro que assim, não é o trabalho dos sonhos, não é? Mas assim, é o trabalho que nos deu a possibilidade de nos mantermos até aqui. E como nós vimos que o nosso sonho é muito maior, não é? Pra já, então decidimos aí apostar em outras novidades pra gente. Sim. Então, essa é uma das coisas, né? O meio digital, o Marcelo e eu, a gente gosta muito de mexer com essas coisas, né? A gente entende um pouco, as plataformas hoje elas estão muito mais dinâmicas. E agora a gente está enxergando uma oportunidade maior em gravar essas rotinas, as curiosidades e mais do nosso dia a dia também, que eu acho que a gente tem bastante coisa para oferecer para as pessoas que querem um dia sair do Brasil. Ou de qualquer outro país, não é? Sim, que querem investir nos sonhos assim como a gente está fazendo desde que chegou até aqui, mas agora finalmente a gente quer fazer isso da nossa maneira, sabe? A gente chegou aqui, construiu tudo do zero. A gente começou literalmente A gente começou do zero mesmo, né? A gente agradece muito por ter tido nesse caminho pessoas que foram extremamente maravilhosas com a gente, não é? A gente nunca se sentiu assim abandonado, solo. A gente sempre teve pessoas ali com a gente de alguma maneira que nos elevou. Muita gente tem curiosidade em saber nessa questão da imigração, como é que a gente veio parar aqui, não é? Então, eu e o Marcelo basicamente tivemos a ideia de sair do Brasil, não é? A gente estava muito acostumado já com a nossa rotina e estava um pouco cansado. Então, a gente decidiu dar um salto e ir para um outro país, né? Sim. Portugal. Por que Portugal? Primeiramente pela língua, não é? Depois, os costumes do povo português não é assim tão diferente do brasileiro. Claro que são povos distintos e tudo mais, mas assim, em termos de cultura não é assim tão diferente. Então é fácil se adaptar. Isso também vai de cada um, né? Tem pessoas que conseguem se adaptar muito rápido e tem Sim. outras pessoas que não se adaptam tão rápido. Uhum. Nós, né, não, assim, adaptamos rápido, não é? Porque, assim, como o Marcelo disse, não tem nada muito diferente, não é? E a partir daí, depois que viemos para Portugal, nós conseguimos um trabalho, não é? Então nós passamos a trabalhar, conseguimos uma casa. Já trabalhamos de garçom, já trabalhamos de empregado de balcão em um restaurante. Sim, inclusive tem muitas histórias relacionadas a esses trabalhos que eu tenho para contar, mas hoje não é... Olha, é que esse não é o vídeo, mas a gente tem tanta história nesses trabalhos que assim... É muito legal, né? Assim, a gente desde quando pisou em Portugal, a gente vive aventuras. Então, É basicamente um filme a nossa vida, de verdade. Dá pra fazer um livro com tudo que a gente viveu aqui no e começo. não é brincadeira, literalmente desde o primeiro passo que a gente deu em Portugal, que foi um hostel que a gente ficou de uma senhora, até nem muito longe aí. Então, assim, tem muita coisa pra falar, mas isso a gente vai deixar pra um próximo vídeo, porque, assim, tem bastante coisa. Se vocês quiserem saber mais detalhes dessas histórias, escreva aqui nos comentários e a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Exato. E a partir daí nós começamos a trabalhar, adaptamos uma rotina aqui em Portugal, conseguimos nos erguer e encontrar mecanismos para, né, fazer o que a gente gostava. Conquistamos, né, o nosso apartamento que a gente não tinha no começo, a gente chegou a morar em quartos aqui e A gente morou também, ficou um tempo na casa de uma amiga nossa. a gente ficou um tempo na casa de uma amiga, depois a gente foi para um outro quarto até finalmente conseguir esse apartamento. Sim. E tudo que a gente tem hoje, né, basicamente, que a gente comprou assim, a gente conquistou muita coisa aqui. Sim, não só tipo material, mas coisas também assim para nossa evolução. Sim. Coisas internas mesmo. Por exemplo, hoje questões burocráticas, assim, de documentação e coisas burocráticas da vida, não é? A gente aprendeu, assim, muito na raça também aqui. Então isso também ajudou a gente a evoluir como pessoa e saber se realocar no mercado de trabalho, enfim, saber lidar com várias coisinhas assim. Uma questão também que eu acho interessante é que, assim, muitas pessoas que vêm para Portugal ou mudam, elas não conseguem se adaptar e acabam voltando. Só que a gente, quando veio pra cá, a gente colocou na nossa cabeça que a gente estava disposto a aprender. Então, assim, a gente tirou tudo que a gente tinha dentro da gente, tipo, do país que a gente saiu, do nosso país, e estava disposto a conhecer um novo, a aprender. Então, quando você tá aberto a isso, eu acredito que dá mais certo, porque você não fica tão... como eu posso dizer, seletivo. Eu acho que o erro das pessoas era em imigrar para um país e achando que tudo vai ser perfeito, maravilhoso, quando na verdade, no meio do caminho, assim, acontecem muitas coisas ruins. E
E é um aprendizado. Você Sim. tem que aprender a evoluir com esses erros que você vai cometer no meio do caminho. Claro, tem os prós e os contras, né? Então, assim, é saber lidar com tudo que vai dar certo. E eu já, antes de vir, eu já pesquisava todos esses prós e contras. Então, eu sabia de tudo que podia dar errado e como ultrapassar esses erros. E aí, a partir daí, nós percebemos que conseguimos se adaptar e a gente conseguiu conhecer melhor a cultura e gostamos muito daqui. E dentro disso surgiu o interesse das pessoas em saber mais como é o nosso processo de imigração e como foi a nossa estabilidade até aqui. Claro, né? A gente teve muitos contratempos, mas no modo geral, assim, a gente conseguiu percorrer muito bem o caminho. E dentro dessa curiosidade toda aí do pessoal, a gente decidiu, além do diário, né, que já era uma ideia inicial, acabou virando um conteúdo que vai aí ajudar as pessoas que têm interesse em se mudar, não é? Então a gente, a partir daí, começou a criar métodos para gravar conteúdo. E a gente já entrou 2026 querendo fazer disso um trabalho, querendo fazer disso uma rotina real pra gente também. Exatamente, principalmente agora que a gente percebeu que as plataformas elas reconhecem mesmo as pessoas que se empenham e que fazem as entregas da maneira em que deve ser feita, a gente viu aí uma luz no fim do túnel. Então, com certeza, 2026 vai ser um ano em que o YouTube vai estar completamente na nossa vida. Não só o YouTube, como as outras redes Nossas também. outras redes sociais também. Não é? Vou deixar elas aqui na tela. Exato. E assim, a gente tem gostado bastante de lidar com isso, com o canal, porque a gente criou métodos hoje de gravação, não é? Então, durante o nosso dia, ao decorrer do nosso dia, como a gente faz um vlog diário, a gente coloca dentro do vlog vários pedaços do nosso dia em uma rotina. E a gente resolveu insistir no YouTube, nas nossas redes sociais agora para 2026, mesmo sabendo que não é algo fácil, que não é algo rápido, exige tempo, exige constância, dedicação. Exato. E assim, eu acredito que tudo é uma consequência, né? Então assim, tudo que você faz com amor, que você capricha, que você se entrega de corpo e alma, aquilo tem uma consequência. Sim. E se tu planta uma coisa boa, não é? Você colhe uma coisa boa, né? E é isso, basicamente. Eu acho que tudo tem um retorno, não é? E gravar não é algo assim tão simples também, porque nem todo dia rende. Tem vídeos que a gente faz e ninguém vê. Tem dias que, por exemplo, tá muito bonito o dia, a gente se arruma, vai lá no local, passa o dia todo e não sei o que acontece, também não rende. A fórmula parece ser muito simples, mas na prática ela tem muitos desafios. Sim. Né? Então, assim, gravar, assim, pra quem tá assistindo, tá editado, tá pronto, né? É uma coisa. Mas fazer a demanda, né? Editar, criar ideias, pensar, projetar percursos, isso também vai muito. E esse ano a gente tá mais do que confiante aqui com o nosso YouTube e com as nossas redes sociais, então bora pra cima, bora investir nos sonhos e fazer acontecer. Há muitos projetos aí que vão sair do papel, que já estão saindo do papel, e a gente acredita muito que vai dar certo. Se você chegou até aqui, nos conte se você tem projetos para tirar do papel em 2026 e o que vocês estão fazendo para isso realmente acontecer. 2026 vai ser o ano do canal e há muitos desafios aí, mas também estamos prontos para cumprir com todos esses desafios. E se você também está tentando construir algo, fica por aqui porque a história está só começando pra gente. Se todos nós somos capazes de imaginar, nós somos capazes de criar. E nós temos tantas ideias, temos tantas coisas para colocar em prática e já fizemos muito isso. E acreditamos que o nosso caminho é esse, colocar os nossos sonhos em prática. Sim. E hoje estar aqui falando no YouTube um dia foi uma imaginação, que hoje virou uma realidade. Se você também tá com essa energia de tirar os projetos do papel e finalmente conquistar coisas maiores para sua vida, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo e compartilhar também com os amigos, com a família, com as pessoas que também estão precisando tirar esses sonhos do papel. É isso, bora começar 2026. Vamos lá, bora. É isso.